Olá pessoal, então vamos ver a nossa aula de teoria do delito, teoria do crime. Nós vimos na aula anterior sobre o conceito material e sobre o conceito formal de crime. Material nós vimos que são aquelas escolhas de bens e valores importantes que a sociedade elege como muito importantes para serem tutelados, preservados pelo Estado. Então nós temos a vida, patrimônio, dignidade sexual, a religião, trabalho, etc. Bom, escolhidos, elegidos esses valores, que são importantes para a vida em sociedade, cabe ao nosso parlamentar, o Congresso Nacional, criminalizar essas condutas com leis, os tipos penais que nós chamamos, que está no Código Penal ou está nas leis penais esparsas. Isso se chama de conceito formal de crime, deve ser feito pela União. O artigo 22 da Constituição Federal determina que a União é somente quem pode, até o momento, criar leis penais. Pode haver uma possibilidade, parágrafo único, se houver lei complementar que não existe autorizando os Estados a legislarem sobre lei penal. Atualmente é somente a União. Então, o Congresso Nacional, seguindo os passos que estão previstos na Constituição, cria as leis penais e aí nós temos o conceito formal de crime. O Código Penal, a lei de introdução ao Código Penal, no artigo 1º, ela estabelece uma diferença. Ela diz que crime são todas as condutas apenadas com reclusão e detenção. E a contravenção penal, ela é a conduta apenada com prisão simples. Em ambos pode haver incidência de multa. Então, o conceito analítico de crime, ultrapassando então o conceito material e o conceito formal e entrando no conceito analítico de crime, é aquele conceito que estrutura através de elementos o crime. Então, nós ficamos sabendo, após analisar todos esses elementos, toda esta estrutura, se uma conduta praticada é um crime. Ela vem a orientar o aplicador da lei a entender, a dizer que aquela conduta praticada pelo fulano de tal é um delito. Então, ela é por partes, são divididas, nós veremos, mas na maioria absoluta do mundo jurídico se aceita a teoria tripartida do conceito analítico de crime, dizendo que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Mas nós voltaremos a isso. Bom, em virtude disso, o juiz, enfim, o aplicador da lei, o intérprete da lei, o estudioso da lei, irá verificar essa estrutura. Pega uma conduta do fulano, do beltrano e do cicrano, faz essa partição, verifica se é um fato típico, se é antijurídico e se é culpável. Entendendo que estão presentes os três elementos, aí nós teremos um crime. Então é importante essa estrutura analítica para que as condutas sejam analisadas e que sejam efetivamente punidas aquelas que são crimes. Porque é possível que uma pessoa pratique um homicídio e seja um crime, e é possível que a pessoa pratique um homicídio e não seja um crime. Então, por isso que é importante o conceito analítico de crime para orientar o aplicador da lei. Posições conceituais. Então, nós temos já ultrapassada, só para conhecimento, a posição quadripartida de crime. Quem defendia eram os autores Battaglini e Basileu Garcia. Basileu Garcia é muito conhecido. Diziam eles que o crime é um fato típico, antijurídico, culpável e punível. Então, o quarto elemento era a punibilidade. A crítica que se faz a esta posição quadripartida é a questão da punibilidade, que na realidade a punição é uma consequência do crime, então ela não precisa estar no conceito de crime. O indivíduo praticou um fato típico, está na lei. Antijurídico, é contrário à lei, ele praticou contrariamente à lei. E culpável, então ele vai ser punido. E a posição quadripartida colocava esse elemento, punibilidade, como conceito do crime, quando na realidade se entende que é consequência do crime. Quer ver um exemplo que nós temos problemas, a crítica? A prescrição. A prescrição é um instituto em que o indivíduo pratica um delito, por exemplo, um homicídio, artigo 121 do Código Penal. Deixa eu só ampliar aqui o slide. Artigo 121 do Código Penal. Então, o indivíduo pratica lá o artigo 121 do Código Penal. Esse
ele é um fato típico, está na lei, Código Penal, artigo 121. Ele é antijurídico, porque ele é contrário à lei, não foi em estado de necessidade, não foi em legítima defesa, e ele é culpável porque, por exemplo, o indivíduo não é doente mental, é perfeitamente normal da sua sanidade mental, é maior de idade e não se exigia outra conduta dele. Então, ele praticou um fato típico antijurídico culpável. Só que isso tem um prazo para ser punido. Se, por exemplo, é 20 anos, esses 20 anos, vocês vão aprender em teoria da pena, ele vai sendo aumentado, dependendo dos pontos em que há uma interrupção ou uma suspensão do prazo. Mas vamos pegar uma hipótese de 20 anos. Se o indivíduo comete um crime hoje, daqui a 21 anos e um dia, se ele não for descoberto, está prescrito e não pode ser punido mais. Mas por estar prescrito, não pode esse indivíduo ser punido. Então nós teremos o que? Um fato típico, antijurídico, culpável. Fato típico, antijurídico e culpável. Deixa eu voltar lá na posição quadripartida. Fato típico, antijurídico, culpável, mas não punível. Por quê? Porque não pode punir mais. Ele prescreveu, passou os 20 anos e um dia, e só pode punir em 20 anos, segundo o artigo 107 do Código Penal. Então, nesse caso, a crítica é, então não é crime? Deixa de ser crime porque ele não é punível? Não, ele continua sendo um crime que ele não pode ser punido apenas. Então, o elemento punibilidade não estaria adequado e é uma crítica, então, essa posição quadripartida. Outro exemplo, causas de isenção de pena é a mesma coisa. O artigo 181, inciso 2 do Código Penal, inciso 1 e 2, ele fala que em algumas situações, os crimes patrimoniais, quando o filho subtrai do pai, dependendo da idade do pai, mais de 60 anos, é isento de pena, mas continua sendo crime. Então, voltamos lá. É um fato típico, furto, por exemplo, antijurídico, porque furtar do pai é contra a lei. Culpável, porque o indivíduo ele tem culpabilidade, ele é são mentalmente, ele é imputável, tem 18 anos, e ele não se exige outra conduta, é exigível outra conduta desse indivíduo. Mas não é punível porque a lei diz que não pode punir. Então deixa de ser crime? Não, continua sendo um crime. Então eu não posso ter esse elemento punível no conceito de crime. Ela é consequência do crime, a punibilidade. Então o resultado é esse que está aqui, né? Crime subsiste, só não há pena. Isso mas não pode, né? Na realidade, não existe um crime e esse elemento punibilidade é a consequência desse crime. Então, se ele está previsto lá na posição quadripartida que um dos elementos é a punibilidade, nesses exemplos que eu dei, nesses dois exemplos, prescrição e causas de isenção de pena, não seria crime, mas é crime, só que não é punido. Posição tripartida, que é a majoritária, defendida aqui botei algumas pessoas só, o Nelson Hungria, que é um dos maiores penalistas do Brasil, Aníbal foi, né, porque é falecido, Aníbal Bruno, César Roberto Bittencourt, entre outros. Essa posição tripartida diz que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. E nós veremos durante o semestre que o fato típico tem diversos elementos, a antijuridicidade trabalha os conceitos de exclusão da ilicitude e a culpabilidade também tem elementos. Nós veremos tudo isso durante um semestre. A crítica de alguns é que aqui na culpabilidade seria apenas um pressuposto para aplicar a pena, ou seja, o crime seria um fato típico e antijurídico e a culpabilidade, se o indivíduo apresenta culpabilidade como ser maior de 18 anos, não ser doente mental e ser exigível outra conduta, então estaria presente a culpabilidade, ele deveria sofrer a pena por isso. Essa é uma crítica que existe, mas na realidade é o conceito mais aceito. Fato típico, antijurídico e culpável, se o fato for típico, o indivíduo pratica uma conduta, o fato for típico, for antijurídico e culpável, nós temos a presença de um delito. A posição bipartida defendida no Brasil por Kleber Masson e Mirabete, nós temos o crime como fato típico e antijurídico. Exclui a culpabilidade aqui, né? Exclui a culpabilidade. Eu falei para vocês que eles entendem que culpabilidade não seria elemento do crime e seria um pressuposto de aplicação de pena, que elementos do crime é apenas fato típico e antijurídico. A crítica é que o menor de 18 anos seria um criminoso. Vamos lá.
Por que isso, pessoal? O menor de 18 anos comete um fato típico. Por exemplo, o artigo 121. Ele comete um fato antijurídico. Esse fato é antijurídico, contrário à lei. Porém, ele não comete um fato culpável, porque ele é inimputável. Vocês vão ver, nós veremos, que para um indivíduo ser considerado como praticante de um crime, como culpável, estar presente a culpabilidade, ele tem que ser imputável. E o menor de 18 anos é inimputável, porque só pode ser punido a partir dos 18 pelo Código Penal ou leis esparsas. Então, o menor de 18 anos, se eu fosse pegar apenas a teoria bipartida, ele teria praticado um fato típico e antijurídico, e eu poderia dizer que ele cometeu um crime, quando na realidade nós sabemos que o adolescente ele não comete crime, ele comete um ato infracional, porque ele é inimputável. Coação moral irresistível é a mesma coisa. Um gerente de banco, ele tem a sua família refém de criminosos com armas potentes, sendo muito ameaçada a sua família dele, mandam ele ao banco, colocar digital e entregar o dinheiro. Ele vai ao banco, entrega digital, coloca digital lá no local no banco, abre o cofre e entrega o dinheiro. Esse gerente de banco, ele cometeu um fato típico, furto. Cometeu um fato antijurídico, porque é contrário à lei, furto. Mas ele não cometeu um fato culpável, porque não era exigível, não há exigibilidade de conduta diversa. Ninguém vai exigir dele outra conduta. Então, se não era exigível outra conduta, é inexigível, está presente, excluído esse último elemento da culpabilidade. Só tenho esses dois, eu não tenho culpabilidade. Eu tenho apenas o chamado injusto penal, que é fato típico e antijurídico. Então, pela teoria bipartida, teoria bipartida que nós estamos vendo, esse gerente de banco praticou um crime, um fato típico e um fato antijurídico, né? O tal de injusto penal. Se o conceito é só esses dois para ser crime, fato típico e antijurídico, ele praticou. Então, como eu vou deixar de puni-lo? O juiz vai dizer, deixe de puni-lo apesar de ter praticado um crime? Não, pessoal. Então, pela teoria tripartida, por isso é a mais aceita, ele praticou um fato típico, ele praticou um fato antijurídico, mas esse fato não há exigibilidade de conduta diversa, é inexigível outra conduta. Então está ausente o terceiro elemento da culpabilidade, não há culpabilidade, portanto não há crime. Teorias da ação. Nós temos aqui, ação, pessoal, tem a ver com a conduta, tá? Quando eu falo em ação, aqui eu estou falando de conduta. Pela teoria clássica da ação, lá do século XX, início do século XX, 1900, defendida por Litz, Behling e Radbruch, chamada de teoria causal da ação, a grande questão dela é essa aqui, ó, que a ação, a conduta é um movimento físico apenas. Então, se eu dou um tiro em alguém para matar, não há valoração nenhuma por esta teoria. É apenas um movimento físico de puxar o gatilho. Ou seja, o meu cérebro não funcionou. Eu não pensei em atirar no indivíduo, eu não tinha intenção de atirar no indivíduo. Nada disso é valorado nesta ação, nesta conduta. É apenas um movimento físico. Isso porque os elementos subjetivos do tipo, que são o dolo e a culpa, na realidade eles não estão no tipo, eles estão na culpabilidade. Então, os elementos subjetivos do crime, melhor dizendo, estão no dolo que são o dolo e a culpa, estão na culpabilidade. Então, guardem bem, essa é a grande diferença para a teoria finalista da ação, que é a nossa, do nosso Código Penal. Então, para essa teoria aqui da ação, é impossível haver o conceito bipartido de crime, sendo um fato típico e antijurídico, porque o dolo e a culpa estão na culpabilidade.
Então eu teria a seguinte situação: o crime é um fato típico, aqui estão os elementos que nós estudaremos, antijurídico, porque não tem legítima defesa, não tem estado de necessidade, que nós estudaremos também, e aqui na culpabilidade está o dolo e a culpa. Guardem muito isso, teoria causal da ação, dolo e culpa na culpabilidade. Anotem aí, porque essa é a grande diferença para a teoria finalista da ação. Críticas à posição do dolo e da culpa, que eu já falei, presente na culpabilidade, porque eu tenho aqui uma conduta desprovida de qualquer intenção, né? E então, quando eu atiro em alguém, ou quando eu pratico uma conduta, o aplicador da lei não sabe qual o tipo penal que eu estou praticando, porque a minha intenção ou a culpa está lá na culpabilidade, não no fato típico. Olha só esse exemplo que eu vou dar aqui. Tentativa é difícil de tipificar por essa teoria causal, e a coação moral irresistível diz que o indivíduo é criminoso, que é o exemplo do gerente do banco. Vamos ver aqui, eu tenho umas figuras. Então, esse indivíduo aqui está arrastando uma mulher pelos cabelos, levando ela para o mato. Aí eu pergunto para vocês, responda, o que esse indivíduo vai querer praticar contra essa mulher? Ele quer matar, estuprar ou lesionar? Para mim, iniciar o estudo, ver se ele cometeu um crime. Fato típico. Qual é o fato típico? Ele está levando para matar, estuprar ou lesionar? Não sei, porque o dolo, que é a intenção, não está aqui, está lá na culpabilidade. Então eu vou ter que andar da esquerda para a direita dizendo, olha, há um fato típico, mas eu não sei qual, é uma tentativa, não sei o que ele queria. Ele foi preso antes de chegar no mato, não sei o que ele queria. Então, fato típico, antijurídico e culpável. Aqui que eu vou saber qual era a intenção. Ora, o dolo era de matar. Opa! O dolo era de matar. Mas aqui no último elemento, então, culpabilidade. Então eu estudei todo o fato típico, tem diversos elementos, toda a antijuridicidade, sem saber o que o indivíduo queria fazer, foi descobrir na culpabilidade. E no caso do gerente do banco, não está aqui, deixa eu ver, o gerente do banco, que é a coação moral irresistível. Então vamos pegar assim, o gerente do banco deixou a sua família sob a mira de armas pesadas, de uma gangue perigosa, foi até o banco e abriu. Então, eu terei um fato típico, que foi o quê? Furto. Lá no banco. Furto. Terei um fato antijurídico, porque é contra a lei furtar. Contra, e não foi. E terei aqui culpável. Por quê? Porque aqui está o dolo. Ele tinha dolo, ele foi com dolo, ele foi lá e abriu o cofre dolosamente. Ninguém agarrou a mão dele e fez ele abrir. Mandaram ele abrir, ele foi lá porque a família estava lá, presente. Então, eu tenho problemas aqui para resolver essa questão pela teoria clássica da ação. Vamos adiante. Teoria neoclássica. Vendo esses problemas, Frank e Metzer, em 1907, associaram lá no último elemento do crime, a culpabilidade, a ideia de reprovabilidade, pessoal. A ideia de reprovabilidade do ato. Ou seja, esse ato é reprovável. Ele poderia agir de outro modo. Se ele poderia, aplica-se a pena. Se não poderia, não aplica-se. Então, vamos pegar mais exemplo do gerente do banco aqui. Família sob refém. Ele vai lá, coloca digital. E ele cometeu, então, um fato típico, antijurídico. Mas lá na culpabilidade, apesar de estar presente o dolo, a intenção dele de furtar, esse fato não é reprovável, não reprovável. Então, foi associada a questão da reprovabilidade lá na culpabilidade, para dizer que esse indivíduo não praticou um crime. Isso ainda há hoje, a questão da reprovabilidade está lá, sim, na culpabilidade presente.
críticas a essa teoria. Então, nós temos aqui, quando o dolo e a culpa estão na culpabilidade, considerando que os elementos subjetivos do tipo estão na culpabilidade, marque o que significa esta conduta. Eu tenho aqui um indivíduo de branco, em tese um médico, olhando uma mulher, né? O que eu tenho aqui? Qual tipo penal? Um fato atípico ou satisfação da lascívia? Bom, eu não sei. Se o dolo, que a intenção dele está lá na culpabilidade, qual é o fato típico que eu tenho? Me ajude. Qual é o fato típico que eu tenho? Qual é a intenção desse sujeito? Né? Não sei, porque no fato típico não está na tipicidade, não está qual a intenção do sujeito. Na conduta do sujeito, no fato típico, não está presente a intenção dele. Então, não sei qual é o fato típico. Vamos pular lá para antijuridicidade. Não foi em legítima defesa, não foi estado de necessidade, não foi em exercício regular de um direito, não foi em exercício regular de um direito, estado de necessidade, legítima defesa e exercício legal. Deixa eu ver aqui, vou dar um branco agora. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Não tem nenhum dessas situações presentes na antijuridicidade. E o dolo está aqui na culpabilidade. Eu tenho aqui, então, apresenta do dolo. Aqui eu vou saber, olha, o indivíduo, ele estava fazendo um exame ginecológico, então o fato será atípico. Não, ele estava satisfazendo a sua lascívia, então é crime. Mas eu só vou saber isso depois de andar e analisar o fato típico, antijurídico, e lá na culpabilidade. E eu não sei qual é a tipicidade que eu vou empregar. Então essa é a crítica à teoria causal e a neocausal da ação. A teoria finalista da ação, que é a do nosso Código Penal, ela traz uma diferença que o dolo e a culpa, eles vão lá para fato típico. Então, não é simples movimento muscular. Não é uma mera relação de causalidade, causa e efeito. É uma conduta humana, consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Então, a conduta do sujeito, ela tem que ser humana, obviamente, é de um sujeito, né? Consciente e voluntária e dirigida a uma finalidade. Então, nesse caso, o dolo e a culpa estarão presentes aqui na conduta. Ou seja, o indivíduo quer atirar em alguém. Eu sei que ele atirou porque ele queria matar. Então, eu tenho um homicídio doloso. Ele estava limpando o revólver e disparou. Então, eu tenho um homicídio culposo. Ambos são 121. Lá já na conduta, que é um dos elementos do fato típico. Bom, ele praticou um homicídio doloso, queria matar alguém. Viram que não é um movimento muscular, é a intenção do sujeito, ele queria matar. Então, disso eu já pulo para antijuridicidade. Não foi legítima defesa, não foi estrito cumprimento do dever legal, não foi exercício regular de um direito, não foi estado de necessidade. Então, eu pulo para a culpabilidade. Se estiverem presentes os elementos da culpabilidade, que são imputabilidade, potencial consciência da licitude e inexigibilidade de conduta diversa, ou exigibilidade de conduta diversa, estará presente os elementos da culpabilidade e o indivíduo deverá ser punido, né? Então, essa é a nossa teoria finalista da ação. Um exemplo aqui da teoria finalista da ação e da teoria clássica para vocês compararem. No artigo 125 do Código Penal, chamado autoaborto, é um crime doloso. Ele só é previsto na modalidade dolosa. Mas como que eu sei que ele é doloso? Eu vou lá no tipo penal. Se não estiver escrito que ele é punido na forma culposa, ele é só punido na forma dolosa. O artigo 18 do Código Penal ele diz que todo crime é doloso. Para ser punido na forma culposa, tem que estar escrito no tipo penal. O autoaborto, então, é quando a mulher utiliza de um medicamento ou qualquer situação para praticar o aborto em si mesmo.
Aqui na foto, a mulher não sabe que o que ela está ingerindo, deixa eu achar aqui, de novo, pulou. A mulher aqui não sabe que o que ela está ingerindo é um medicamento abortivo. Toma um comprimido lá para uma enxaqueca ou estômago ou qualquer coisa e na realidade ela não sabe, mas é abortivo. Então eu terei aqui um crime, seria um crime culposo. Como o autoaborto é só doloso, eu tenho um fato atípico. Para a teoria finalista da ação, não há crime culposo, é atípico. Como não há um tipo penal, o arquivamento se dá por intervenção do MP. Se fosse teoria clássica da ação, o que ocorreria? Como eu não sei se dolo ou culpa foi a situação prevista no ingerir o comprimido, não sei se ela ingeriu o comprimido para abortar ou foi por culpa, não sabia que era abortivo. Como eu não sei, eu vou ter um fato típico de aborto, eu terei um fato antijurídico, e aí não culpável, porque não tem dolo, só tem culpa. Aí aqui eu ficarei sabendo que não é crime, mas nesse caso terá que ser levado ao juiz para o juiz absolvê-la de alguma maneira. O promotor denunciará porque é um fato típico e antijurídico, e o juiz deverá então absolvê-la. Viram a diferença? Teoria finalista da ação, já há um arquivamento de plano. Teoria clássica, se fosse, teria que ter pelo menos um início de processo. Então, nós temos aqui a grande diferença entre teoria finalista da ação e teoria clássica da ação é a presença do dolo e da culpa na teoria finalista, no fato típico. E na teoria clássica da ação, na culpabilidade, o dolo e a culpa. Certo, pessoal? Bom, crítica ao finalismo é que nos crimes culposos, os críticos passaram a dizer que não há finalidade pelo agente, não há intenção de produzir o resultado. Ou seja, se o indivíduo está limpando uma arma, ele não tem intenção de matar ninguém, mesmo que essa arma dispare e acabe matando uma pessoa. Mas aí quem defende a teoria diz o seguinte, que há uma intenção, sim, em realizar uma conduta, não de matar, mas uma conduta. Então, na teoria finalista da ação, que é do nosso Código Penal, a conduta do indivíduo ela tem que ser consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. E os críticos ao finalismo dizem que não existe essa finalidade. E aí quem defende diz que existe uma finalidade, não de matar, mas no nosso exemplo, de limpar a arma. Ora, outro exemplo aqui. Olhem outro exemplo. Se um motorista conduz seu veículo em alta velocidade e perde o controle do automóvel atropelando alguém por imprudência, existiu intenção no comportamento, chegar mais cedo. Então aqui os críticos do finalismo dizem que não existia uma intenção, uma finalidade de matar. Aí os defensores do finalismo dizem que não havia intenção de matar, mas havia uma intenção, existia um comportamento consciente e voluntário, que era de correr e chegar mais cedo a um local, por exemplo. Temos uma teoria mais recente, que não vingou ainda, que é chamada de funcionalismo. Muitos ouvem falar lá no tal de imputação objetiva. Estão ligados. O Jacobs e o Roxin. Então, os elementos subjetivos da conduta existem igual, culpabilidade é igual a responsabilidade. É modificado aquele elemento de reprovabilidade que tem até o finalismo, neoclassismo e finalismo, da reprovabilidade, ele é modificado e vai para o conceito de responsabilidade. Na realidade, nós temos um filtro objetivo, né? Nós temos a possibilidade, algumas situações em que sejam naturais, normais, um certo risco, existe. Bom, então não pode ser punido. Exemplo, se o julgador pode reconhecer a desnecessidade de aplicar a pena. Né? Nós vamos ver um exemplo logo adiante. A pena não atende à finalidade preventiva. Então, vou dar 2 exemplos para vocês. Se o indivíduo ele trabalha montando máquinas na agricultura, colheitadeiras, e ele está lá montando um motor, etc., daqui a pouco ele machuca um dedo, perde um dedo. Isso é um crime de lesão corporal. Mas
pelo funcionalismo e imputação objetiva, há um filtro. Há um risco quando se trabalha na montagem de motores? Sim. Então, isso não pode haver uma punição criminal, pode haver uma indenização. Né? Outro exemplo, temos uma jurisprudência aqui que diz respeito a um homem que ele era viciado em entorpecentes, álcool. Ele bateu, lesão leve na mulher. Na data do julgamento, ele já estava violência doméstica, né? Ele já estava, casal em questão já estava morando junto, tranquilo, a mulher não queria mais. Então, o juiz que não valeria a pena, não teria uma finalidade preventiva aplicar a pena a esse indivíduo. Então, essa é a teoria do funcionalismo ou imputação objetiva. Para finalizar, então, aqui estão as estruturas que nós estudamos. No conceito, na teoria clássica da ação, lembrando que quando a gente fala de teoria clássica da ação, ou teoria finalista da ação, quando nós falamos de ação, nós estamos falando da conduta, que é um elemento do crime. Vou colocar aqui para vocês. No fato típico, que é o primeiro elemento do crime, nós temos no mínimo 4 elementos para quando o crime é doloso. Nós temos uma conduta. Essa conduta ela é consciente e voluntária dirigida a uma finalidade, na teoria finalista da ação. Nós temos um resultado, nós temos um nexo causal e nós temos uma tipicidade. No mínimo esses 4 elementos. Pode ter mais se o crime for culposo e nós estudaremos isso. Então, na estrutura, lá no conceito clássico, nós estamos falando desta conduta aqui. Aí esqueçam isso aqui agora no conceito clássico. Nós estamos falando desta conduta aqui. Vou apagar aqui, para ficar mais tranquilo. Então, a gente está falando da conduta. Né? Aqui está a conduta. Essa conduta, na teoria clássica da ação, ela tem a conduta, que é apenas um movimento muscular desprovido de intenção, um nexo causal, resultado, tipicidade. O dolo e a culpa estão na culpabilidade, né, o que é o grande problema. Por isso que ela não existe mais. Neoclássica, o dolo e a culpa continuam, pessoal, aqui, ó. Porém, se colocou a questão da reprovabilidade, né, e se colocou aqui a questão também da exigibilidade de conduta diversa, e lembram da reprovabilidade. Na teoria finalista da ação, que é a nossa, a conduta sempre vai ser dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa. Aqui está o dolo e a culpa. Então, essa conduta sempre será dolosa ou culposa, e aqui não tem dolo e culpa. O dolo e a culpa está aqui. Na teoria funcionalista da ação, nós temos aqui o dolo e a culpa continua aqui, como na finalista, mas ela trabalha com a satisfação das necessidades preventivas, que é o que eu falei lá do exemplo da máquina agrícola ou do indivíduo drogado que já estava morando com a família. Não haveria necessidade de impor uma pena, não haveria prevenção em aplicar uma pena naquele homem que já estava morando novamente com a sua esposa. Certo, pessoal? Então, nós encerramos a aula de hoje. A próxima semana nos encontraremos novamente.